Você sabe qual é o país que ganhou mais Copas do Mundo da FIFA? Essa é fácil, e tenho certeza de que você acertou. Mas agora vou complicar um pouco as coisas e te perguntar: você sabe qual país tem mais títulos de Miss Universo? Se você pensou na Venezuela, acertou em cheio. Esse país não só domina o mundo das misses, mas também guarda muitas outras curiosidades que vão te surpreender. Imagine um lugar onde os relâmpagos brilham quase todas as noites, uma cidade onde o moderno e o histórico se encontram e um país onde o beisebol é quase uma religião. Ficou curioso? Então, vem comigo descobrir as histórias mais inusitadas e fascinantes da Venezuela, um país que vai muito além do que você imagina. Número 1. Dados geográficos. A Venezuela está situada no extremo norte da América do Sul, fazendo fronteira com o Mar do Caribe ao norte, a leste com Guiana, ao sul com Brasil e a oeste com a Colômbia. Com uma área total de aproximadamente 916 mil quilômetros quadrados, o país é o 33º maior do mundo e um dos maiores da América Latina. Sua costa ao norte se estende por cerca de 2.800 quilômetros, banhada pelas águas quentes do Caribe, o que contribui para o clima tropical predominante. A geografia da Venezuela é diversa, abrangendo desde as vastas planícies dos Llanos ao centro até as cadeias montanhosas dos Andes ao oeste. No sudeste, a Amazônia venezuelana cobre uma vasta região de florestas tropicais, enquanto o norte é dominado pelo Lago de Maracaibo, o maior da América Latina. O país também abriga o rio Orinoco, um dos maiores sistemas fluviais do mundo, que percorre mais de 2.140 quilômetros através de uma paisagem impressionante. Essa diversidade geográfica não só influencia o clima, mas também a cultura, a economia e o modo de vida dos venezuelanos. Número 2. Caracas. Caracas, a capital da Venezuela, é uma metrópole vibrante situada em um vale montanhoso, cercada pela Cordilheira de la Costa. Fundada em 1567, a cidade é o coração político, cultural e econômico do país. Com uma população de cerca de 2 milhões de habitantes, Caracas é conhecida por sua mistura de modernidade e história, onde arranha-céus contemporâneos coexistem com edifícios coloniais e praças antigas. A cidade é o centro nervoso do país, abrigando as principais instituições governamentais, como o Palácio de Miraflores, residência oficial do presidente, e a Assembleia Nacional. Além disso, Caracas é um polo cultural, com museus renomados como o Museu de Arte Contemporânea e o Museu de Belas Artes, que exibem obras de artistas venezuelanos e internacionais. Caracas é também lar de muitos marcos históricos e culturais. O Parque Nacional El Ávila, que se ergue sobre a cidade, é um destino popular para os amantes da natureza, oferecendo trilhas e vistas panorâmicas deslumbrantes. No coração da cidade, a Praça Bolívar, rodeada por edifícios históricos como a Catedral de Caracas e o Museu Casa Natal de Simão Bolívar, é um ponto de encontro importante e um símbolo da história venezuelana. Outro ponto notável é o Teatro Teresa Carreño, um dos maiores complexos culturais da América Latina, que recebe apresentações de ópera, teatro e balé. O Centro Comercial Sambil é um dos maiores shoppings da América do Sul, refletindo o lado moderno e cosmopolita de Caracas. Além disso, o Boulevard de Sabana Grande é uma das principais áreas comerciais da cidade, repleta de lojas, restaurantes e hotéis. Esses locais oferecem uma visão do dinamismo e da diversidade que fazem de Caracas uma capital tão singular na América Latina. Número 3. Um passado rico. A Venezuela, que hoje enfrenta graves crises econômicas e sociais, já foi um dos países mais prósperos da América Latina. Durante grande parte do século XX, o país desfrutou de uma economia robusta, impulsionada principalmente pelas vastas reservas de petróleo. Entre as décadas de 50 e 70,
A Venezuela era um dos maiores produtores de petróleo do mundo, o que resultou em um elevado padrão de vida para sua população. A capital, Caracas, se tornou um centro de modernidade, com arranha-céus, infraestrutura avançada e uma vibrante cena cultural. O país atraía imigrantes de todo o mundo em busca de oportunidades. Havia abundância de empregos, uma moeda forte e acesso a bens de consumo importados. Durante o auge de sua prosperidade, os venezuelanos desfrutavam de um estilo de vida invejável, aproveitando ao máximo a riqueza gerada pelo petróleo. As viagens frequentes ao exterior eram uma prática comum, especialmente para destinos na Europa e nos Estados Unidos. Em cidades como Paris e Miami, era comum ouvir falar em turistas venezuelanos conhecidos pelo apelido Dame Dos, uma referência à sua generosidade e ao hábito de sempre pedir 2 de tudo: 2 pares de sapatos, 2 malas ou 2 relógios, apenas para citar alguns exemplos. Número 4. O país das mais belas. A Venezuela é internacionalmente reconhecida por seu sucesso no concurso de Miss Universo, sendo um dos países com o maior número de vencedoras. Desde que Maritza Sayalero conquistou o primeiro título para o país em 1979, as venezuelanas têm se destacado por sua beleza, graça e preparo. Até hoje, o país acumula 7 coroas de Miss Universo, o que o coloca entre os maiores vencedores da competição. Esse sucesso é resultado de uma verdadeira indústria da beleza na Venezuela, com escolas de formação para misses que ensinam desde passarela até oratória. As vencedoras venezuelanas, como Irene Sais e Diana Mendoza, tornaram-se ícones nacionais e figuras internacionais. Para muitos, o concurso de Miss Universo é motivo de orgulho, simbolizando a resiliência e a capacidade das venezuelanas de brilhar em meio a adversidades. A tradição de sucesso no concurso continua a ser uma parte importante da identidade cultural do país. Número 5. Cachoeira mais alta do mundo. O Salto Ángel, localizado no Parque Nacional Canaima, na Venezuela, é a cachoeira mais alta do mundo, com uma queda ininterrupta de 979 metros. Essa impressionante cachoeira despenca do Ollantaytambo, uma das muitas montanhas de topo plano conhecidas como tepuis, que são formações geológicas antigas e únicas da região. O Salto Ángel foi nomeado em homenagem ao aviador norte-americano Jimmy Angel, que foi o primeiro a sobrevoar a área em 1933 e a divulgar a existência da cachoeira para o mundo exterior. A cachoeira é alimentada por chuvas que se acumulam no topo do tepui, e devido à altura extrema, a água muitas vezes se transforma em névoa antes de chegar ao solo. A região ao redor do Salto Ángel é acessível apenas por avião ou barco, o que preserva seu estado natural e selvagem, tornando-a um destino fascinante para aventureiros e amantes da natureza. Número 6. Telenovelas. As telenovelas venezuelanas têm desempenhado um papel fundamental na cultura e no entretenimento do país, conquistando um público fiel não apenas na Venezuela, mas em toda a América Latina e além. Desde a década de 1960, a Venezuela tem sido um dos maiores produtores de telenovelas, criando histórias que marcaram gerações. A qualidade das produções, com enredos envolventes e personagens cativantes, levou as telenovelas venezuelanas a serem exportadas para diversos países, onde alcançaram grande popularidade. Entre as produções mais conhecidas estão Cristal, Cassandra e Topázio, que se tornaram verdadeiros fenômenos de audiência. Essas telenovelas não só lançaram estrelas nacionais, como Jeanette Rodrigues, Lupita Ferrer e Coraima Torres ao estrelato, mas também influenciaram a moda, os costumes e a linguagem do público. As telenovelas venezuelanas são conhecidas por suas tramas repletas de drama, romance e reviravoltas inesperadas, muitas vezes retratando temas sociais relevantes. Além de entretenimento,
Elas servem como um espelho das aspirações, desafios e emoções da sociedade venezuelana. Mesmo com a crise econômica que afetou a indústria nos últimos anos, as telenovelas continuam a ser uma parte significativa do patrimônio cultural da Venezuela, refletindo sua criatividade e capacidade de se conectar com audiências globais. Número 7. Ilha Margarita. A Ilha de Margarita, localizada no Mar do Caribe, é uma das principais atrações turísticas da Venezuela. Faz parte do estado de Nueva Esparta, junto com as ilhas de Coche e Cubagua, e é conhecida por suas belas praias, resorts e clima tropical. A ilha tem uma área de aproximadamente 1.072 km² e abriga duas cidades principais, Porlamar, a maior e mais desenvolvida, e La Asunción, a capital do estado. A ilha é dividida em duas penínsulas conectadas por uma faixa estreita de terra, conhecida como La Restinga, que também é um parque nacional famoso por seus manguezais e praias isoladas. A Ilha de Margarita oferece uma grande variedade de atividades, desde esportes aquáticos como kitesurf e windsurf, até passeios históricos, com visitas a fortes coloniais, igrejas e museus. É um destino popular entre turistas, tanto venezuelanos quanto internacionais, devido à sua beleza natural e infraestrutura turística. Número 8. Beisebol. O beisebol na Venezuela é o esporte mais praticado e seguido, tendo sido introduzido no país no final do século XIX. A Liga Venezuelana de Beisebol Profissional, fundada em 1945, é a principal competição nacional, com times espalhados por diversas cidades, como Caracas, Valência e Maracaibo. A Liga realiza sua temporada durante os meses de inverno, culminando na participação da Série do Caribe, onde o campeão da Venezuela compete com campeões de outras ligas latino-americanas. Muitos jogadores venezuelanos se destacaram nas ligas maiores de beisebol nos Estados Unidos, como Miguel Cabrera, José Altuve e Félix Hernández. O esporte tem uma presença significativa nas comunidades venezuelanas, com muitos jovens aspirando a se tornar jogadores profissionais. As partidas da liga atraem grandes públicos e o beisebol continua sendo um elemento central no cenário esportivo da Venezuela. Número 9. Cacau. A Venezuela é conhecida por produzir um dos melhores cacaus do mundo, o famoso cacau fino de aroma. O cultivo de cacau no país tem uma longa história, remontando ao período colonial, quando era um dos principais produtos de exportação. As regiões mais destacadas na produção de cacau incluem Barlovento, na costa central, e Paria, no estado de Sucre, onde o clima tropical e o solo fértil criam condições ideais para o cultivo. O cacau venezuelano é altamente valorizado pela sua qualidade, sendo usado na produção de chocolates finos em todo o mundo. As variedades mais conhecidas são o crioulo e o trinitário, que se distinguem pelo sabor e aroma ricos. A colheita do cacau é feita de maneira tradicional, muitas vezes por pequenos produtores que preservam métodos ancestrais. O cacau continua sendo um importante produto agrícola para a economia venezuelana e um símbolo da herança cultural do país. Número 10. Culinária. A culinária venezuelana é uma fusão de influências indígenas, africanas e europeias, resultando em uma gastronomia rica e diversificada. Um dos pratos mais emblemáticos é a arepa, um tipo de pão feito de milho, que pode ser assado ou frito. As arepas são abertas e recheadas, com uma variedade de ingredientes, como queijo, carne desfiada, frango, abacate e ovos. Outro prato tradicional é o pabelón crioulo, considerado o prato nacional da Venezuela, composto por carne desfiada, feijão preto, arroz branco e banana frita. Nas festas de fim de ano, as halacas são uma presença indispensável. Este prato é feito de uma massa de milho recheada com uma mistura de carne de porco, frango, azeitonas, passas e alcaparras,
tudo envolto em folhas de bananeira e cozido. O asado negro é outra especialidade venezuelana, que consiste em carne bovina marinada e cozida lentamente em uma mistura de vinho, especiarias e açúcar, resultando em um prato agridoce. Entre os petiscos populares estão os tequeños, palitos de queijo envoltos em massa e fritos, frequentemente servidos como entrada em festas e reuniões. Outro lanche típico é a empanada, feita de massa de milho e recheada com carne, frango, queijo ou peixe. As sobremesas venezuelanas também se destacam, com doces como o quesilo, uma espécie de pudim de leite, e o golfeado, um pão doce em espiral com queijo e melado de cana. A culinária venezuelana é completada com bebidas como o chicha andina, feita de arroz ou milho, e o cocuy, um destilado tradicional da região de Lara. Número 11. Um país, muitos climas. A Venezuela possui uma grande variedade de climas, resultado de sua geografia diversa, que inclui montanhas, planícies, florestas tropicais e litorais. O clima predominante é o tropical, especialmente nas regiões costeiras e nas áreas de planície, onde as temperaturas são altas durante todo o ano, com médias entre 25 e 30 graus Celsius. Nas áreas montanhosas, como os Andes, o clima é temperado, com temperaturas mais amenas que podem cair para abaixo de 10 graus Celsius em altitudes mais elevadas. No Pico Bolívar, o ponto mais alto do país, há presença de neve permanente. A região do Amazonas, ao sul, tem um clima equatorial, caracterizado por alta umidade e chuvas abundantes, típicas da floresta tropical. No extremo norte, nas áreas semiáridas, como o estado de Falcón, o clima é seco, com pouca precipitação e vegetação escassa. Essa diversidade climática influencia diretamente a vida cotidiana, a agricultura e as atividades econômicas do país. Número 12. Origem do nome. O nome Venezuela tem duas hipóteses principais quanto à sua origem. A primeira, e mais conhecida, sugere que o nome foi dado por exploradores europeus, liderados por Alonso de Ojeda e Américo Vespúcio, em 1499. Ao chegarem à costa do atual estado de Zulia, eles observaram as casas sobre palafitas construídas pelos povos indígenas nas margens do Lago de Maracaibo. Essas estruturas lembraram os exploradores da cidade italiana de Veneza, levando-os a chamar a região de Venezuela, que significa Pequena Veneza em italiano. A segunda hipótese sugere que o nome pode derivar do vocábulo indígena Venezuela, que os povos nativos utilizavam para se referir a essa região. Embora menos conhecida, essa teoria também é aceita por alguns historiadores. Número 13. Maracaibo. Maracaibo, a segunda maior cidade da Venezuela, é a capital do estado de Zulia e um importante centro econômico e cultural do país. Fundada em 1529, Maracaibo está localizada na margem ocidental do Lago de Maracaibo, o maior lago da América Latina, que desempenha um papel crucial na economia local. A cidade é conhecida por seu papel na indústria petrolífera venezuelana, com vastas reservas de petróleo localizadas no subsolo do lago. O clima em Maracaibo é quente e seco, com temperaturas que frequentemente ultrapassam os 35 graus Celsius, tornando-a uma das cidades mais quentes da Venezuela. A cidade é também um importante centro cultural, com uma rica tradição musical. O gaita zuliana, um estilo de música folclórica, é originário da região e desempenha um papel central nas celebrações natalinas. Maracaibo abriga marcos importantes, como a Basílica de Nossa Senhora de Chiquinquirá, onde se venera a padroeira de Zulia, e a Ponte General Rafael Urdaneta, que atravessa o Lago de Maracaibo e é uma das pontes de concreto mais longas do mundo. Além disso, a cidade é conhecida por sua culinária típica, incluindo pratos como patacones, que são fatias de banana da terra fritas, e arepas recheadas, que refletem a diversidade cultural da região.
Número 14. Hugo Chávez. Hugo Chávez foi uma figura central na política venezuelana, servindo como presidente do país de 1999 até sua morte em 2013. Nascido em 1954, Chávez começou sua carreira militar e tornou-se conhecido em 1992, quando liderou um golpe de Estado fracassado contra o então presidente Carlos Andrés Pérez. Após ser preso e posteriormente perdoado, Chávez fundou o Movimento Quinta República e lançou sua candidatura à presidência em 1998, vencendo com uma plataforma de reforma social e combate à corrupção. Durante seu governo, Chávez implementou uma série de políticas conhecidas como Revolução Bolivariana, que incluíam a nacionalização de indústrias-chave, ampliação de programas sociais e a redistribuição da riqueza petroleira. Ele reformou a Constituição em 1999 e foi reeleito em 2006. Chávez também promoveu a integração regional, fortalecendo alianças com outros países da América Latina. No cenário internacional, Chávez era uma figura polarizadora, estabelecendo relações próximas com países como Cuba e Irã, enquanto se opunha aos Estados Unidos. Internamente, seu governo foi marcado por profundas divisões políticas, reformas constitucionais e mudanças econômicas significativas. Hugo Chávez faleceu em 2013, após uma batalha contra o câncer, deixando um legado complexo e duradouro na história da Venezuela. Número 15. Nicolás Maduro. Após a morte de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, seu vice-presidente e ministro das Relações Exteriores, assumiu a presidência interina da Venezuela. Maduro venceu as eleições presidenciais realizadas pouco depois, em abril de 2013, com uma margem estreita, e continuou as políticas da Revolução Bolivariana iniciadas por Chávez. Nascido em 1962, Nicolás Maduro teve uma longa carreira política, começando como motorista de ônibus e sindicalista, antes de entrar para a política formalmente como deputado e, posteriormente, presidente da Assembleia Nacional. Durante seu governo, Maduro enfrentou uma crescente crise econômica, caracterizada por hiperinflação, escassez de alimentos e medicamentos e um êxodo em massa de cidadãos venezuelanos. Seu governo também foi marcado por tensões políticas internas, com denúncias de autoritarismo e repressão a opositores. Em 2018, Maduro foi reeleito em uma eleição controversa, que foi questionada por várias organizações internacionais e governos. Ele tem mantido o controle do poder, apesar de uma tentativa de governo paralelo liderada por Juan Guaidó, que se autoproclamou presidente interino em 2019. Mais uma vez, Maduro usou todos os meios que possui para reprimir a oposição e fraudar as eleições de 2024, para conseguir se manter no poder por pelo menos mais um mandato. Número 16. A derrocada. Os governos de Hugo Chávez e Nicolás Maduro são frequentemente associados ao declínio econômico e social da Venezuela. Durante o governo de Chávez, iniciado em 1999, a economia do país passou por uma série de reformas significativas. Chávez implementou políticas de nacionalização de indústrias-chave, como petróleo, eletricidade e telecomunicações, e utilizou a receita do petróleo para financiar programas sociais massivos. No entanto, a dependência quase exclusiva do petróleo, combinada com a falta de investimentos em infraestrutura e a má gestão econômica, começou a minar a estabilidade financeira do país. Quando Nicolás Maduro assumiu o poder em 2013, a Venezuela já enfrentava sérios desafios econômicos. A queda nos preços do petróleo agravou a situação, levando o país a uma grave crise econômica. Sob Maduro, a Venezuela experimentou uma hiperinflação sem precedentes, escassez de alimentos e medicamentos e um colapso nos serviços públicos. As políticas de controle de preços e câmbio, introduzidas no governo Chávez e mantidas por Maduro,
contribuíram para a distorção do mercado e a escassez generalizada de produtos. Além disso, a repressão política e a deterioração das instituições democráticas aumentaram as tensões sociais, resultando em protestos em massa e emigração de milhões de venezuelanos em busca de melhores condições de vida no exterior. Número 17. Cultura. A cultura venezuelana é uma rica mistura de influências indígenas, africanas e europeias, refletindo a história diversa do país. As manifestações culturais variam de região para região, mas elementos como a música, a dança e a culinária desempenham um papel central na identidade nacional. A música tradicional, como o joropo, é uma expressão cultural popular, especialmente nas planícies dos Llanos. O joropo é acompanhado por instrumentos como o quatro, a harpa e as maracas. Na região de Zulia, a gaita zuliana é destaque, especialmente durante as celebrações natalinas. A dança também é importante, com o tamunangue sendo uma expressão folclórica tradicional nas regiões andinas. As festas e celebrações religiosas são abundantes, como a festa de Nossa Senhora de Chiquinquirá, em Maracaibo, que atrai milhares de devotos. O Carnaval é outra celebração importante, com desfiles coloridos e música animada em várias partes do país. A Venezuela também possui uma rica tradição literária e artística, com escritores como Rômulo Gallegos e pintores como Armando Reveron, que desempenham papéis importantes no cenário cultural do país. Número 18. Valência. Valência, a capital do estado de Carabobo, é a terceira maior cidade da Venezuela e um importante centro industrial e comercial. Fundada em 1555, Valência desempenha um papel crucial na economia do país, abrigando diversas indústrias, especialmente nas áreas de automóveis, alimentos e produtos químicos. A cidade está estrategicamente localizada no centro-norte do país, próxima à costa do Caribe e a cerca de 170 quilômetros a oeste de Caracas. Valência é também conhecida por suas instituições educacionais, como a Universidade de Carabobo, uma das mais importantes do país. A cidade possui vários marcos históricos e culturais, incluindo o Parque Fernando Peñalver, um dos maiores parques urbanos da Venezuela, e a Catedral de Valência, que data do século XVIII. Além disso, o Museu de Arte de Valência abriga uma coleção significativa de arte venezuelana e internacional. A cidade tem uma infraestrutura moderna, com avenidas amplas e centros comerciais que servem como polos de atividade econômica e social. Número 19. Disputa por Essequibo. A disputa pelo território de Essequibo é uma longa controvérsia territorial entre a Venezuela e a Guiana, envolvendo uma área de aproximadamente 160 mil quilômetros quadrados. A origem do conflito remonta ao século XIX, quando a Guiana ainda era uma colônia britânica. Em 1899, um tribunal internacional decidiu a favor do Reino Unido, concedendo à Guiana Britânica a posse do Essequibo. No entanto, a Venezuela nunca aceitou a decisão, alegando que o processo foi injusto e que o território pertence historicamente ao país. A disputa permaneceu latente durante grande parte do século XX, mas ganhou nova relevância após a independência da Guiana em 1966. Neste ano, o Acordo de Genebra foi assinado entre a Venezuela, a Guiana e o Reino Unido, estabelecendo um mecanismo para buscar uma solução pacífica para o conflito, mas a questão permanece sem resolução definitiva. A disputa por Essequibo continua sendo um ponto sensível nas relações entre a Venezuela e a Guiana, com ambos os países reivindicando o território e buscando apoio internacional para suas posições. Número 20. Lago Maracaibo. O Lago de Maracaibo, situado no estado de Zulia, é o maior lago da América Latina, com uma área de aproximadamente 13 mil quilômetros quadrados. Conectado ao Mar do Caribe pelo Canal de Maracaibo,
O lago é uma das principais vias navegáveis da Venezuela. A região em torno do lago é de grande importância econômica devido às vastas reservas de petróleo localizadas em seu subsolo, o que faz da área um dos principais centros de produção de petróleo do país. Cercado por diversas cidades, incluindo Maracaibo, o lago tem uma longa história de exploração de recursos naturais e impacto ambiental. Ao longo dos anos, o Lago de Maracaibo tem sido essencial para o desenvolvimento econômico do estado de Zulia e da Venezuela como um todo, representando um elemento-chave nas infraestruturas e atividades industriais do país. Esse desenvolvimento, no entanto, também trouxe desafios significativos para a preservação do lago e suas margens. Além de tudo isso, o Lago Maracaibo é o cenário de um dos fenômenos naturais mais impressionantes, não só da Venezuela, quanto do mundo. E eu vou te contar todos os detalhes no próximo tópico. Número 21. Tormentas. O relâmpago do Catatumbo é um fenômeno meteorológico único que ocorre na confluência do rio Catatumbo com o Lago de Maracaibo, na Venezuela. Caracterizado por tempestades elétricas quase contínuas, esse fenômeno pode durar até 260 noites por ano, com relâmpagos que iluminam o céu por até 9 horas seguidas. Esses relâmpagos ocorrem sem trovões e são visíveis a grandes distâncias, tornando-se um marco natural da região de Zulia. O relâmpago do Catatumbo tem grande importância para a navegação, pois os marinheiros usavam sua luz como uma espécie de farol natural. Cientificamente, acredita-se que o fenômeno seja causado pela combinação de fatores geográficos e atmosféricos, incluindo a umidade vinda do Lago de Maracaibo, ventos quentes do Caribe e as cadeias montanhosas circundantes. Além de sua beleza natural, o relâmpago do Catatumbo contribui para a produção de ozônio na atmosfera, desempenhando um papel único no equilíbrio ecológico. Número 22. Petróleo. A Venezuela possui as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, estimadas em cerca de 303 bilhões de barris. A maior parte dessas reservas está localizada na Bacia do Orinoco, uma vasta região que se estende pelo centro e leste do país. O petróleo venezuelano é, em grande parte, pesado e extrapesado, o que exige processos de extração e refino mais complexos. A exploração petrolífera na Venezuela começou no início do século XX, e desde então o petróleo se tornou o pilar da economia do país, representando mais de 90% das exportações. A estatal Petróleos de Venezuela S.A. controla a maior parte da produção e das operações de refino e exportação. A riqueza gerada pelo petróleo transformou a Venezuela em um dos principais exportadores globais, com clientes em todo o mundo. No entanto, a gestão dessas vastas reservas tem sido um desafio constante, envolvendo questões políticas, econômicas e tecnológicas que impactam diretamente o desenvolvimento do setor. Número 23. Rio Orinoco. O Rio Orinoco é um dos maiores e mais importantes rios da América do Sul, com uma extensão de aproximadamente 2.140 quilômetros. Ele nasce na região de Parima, próximo à fronteira com o Brasil, e percorre grande parte do território venezuelano, antes de desaguar no Oceano Atlântico, formando um vasto delta. O Orinoco desempenha um papel vital na economia e na ecologia da Venezuela, servindo como uma importante via de transporte para pessoas e mercadorias, especialmente nas áreas remotas do país. O rio também é rico em biodiversidade, abrigando uma ampla variedade de espécies de peixes, aves e mamíferos. Além de sua importância econômica e ecológica, o Orinoco tem um valor cultural significativo, sendo mencionado em diversas obras literárias e mitos indígenas. O rio também delimita a Bacia do Orinoco, uma das regiões com as maiores reservas de petróleo da Venezuela, contribuindo para o desenvolvimento do setor energético do país.
E assim terminamos a nossa jornada de hoje pela fascinante Venezuela. Se você quiser continuar viajando com a gente, se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Muito obrigado por assistir e nos vemos na próxima aventura.